O S-News Especial está começando e traz em destaque: crianças realizam campanha para arrecadar material escolar para alunos de comunidades carentes da Grande Vitória. Ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, lança programa Internet para Todos no Espírito Santo. Ministério da Saúde realiza campanha para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis durante o Carnaval. Em Brasília, nossa equipe conversa com parlamentares capixabas sobre as expectativas para a votação da reforma da Previdência. E aqui no estúdio tem ainda uma entrevista com o deputado federal Lelo Coimbra, que esclarece dúvidas sobre o assunto. O S-News Especial já está no ar. O período de volta às aulas se aproxima e muitas crianças estão contando as horas para o retorno às salas de aula. E a Marina, de 11 anos, e o Igor, de 8, estão fazendo uma mobilização diferente. A ideia é arrecadar materiais escolares novos e usados para crianças carentes. O grupo de voluntários recebe cadernos, livros, também lápis de cor, canetas e outros produtos que serão reciclados e reaproveitados por crianças depois. Eles são separados neste local e vão virar kits que vão ser distribuídos nas comunidades carentes aqui da Grande Vitória. O projeto, que foi idealizado pela Marina, já completou 3 anos. Eu percebi que muitas crianças não têm material escolar e muito menos a alfabetização nas periferias que eu frequento. E como uma criança não tem, várias podem não ter. E a solidariedade acaba envolvendo a família inteira. Fabiana, mãe da Marina, também ajuda na arrecadação dos materiais. Ela é muito pequena, ela é muito nova e ela muda a vida dessas pessoas. Ela muda a oportunidade que essas pessoas têm de fazer um ano diferente dentro da escola. Tendo um lápis de cor, uma canetinha, mesmo que seja usado por alguém, não tem problema. Neste ano, a campanha ganhou o reforço do pequeno Igor, que também está entusiasmado com a possibilidade de ajudar outras crianças. Estou muito feliz por causa que eu estou ajudando pessoas que não têm condição de comprar material, a gente vai doar o material para as pessoas poderem estudar, aprender, que é muito importante. Verusca, mãe do Igor, também acompanha o projeto de perto. A Marina e o Igor têm toda essa coisa dessa inocência infantil, de ver o brilho do olhar do seu amiguinho, né? E são crianças que com certeza vão fazer um futuro muito melhor lá na frente, né? Então é importante também a gente cultivar esse bom sentimento que eles têm, essa boa ação que eles estão tendo, né, para fazer esse trabalho. No ano passado foram distribuídos 340 kits com mochila, cadernos, lápis, borrachas e outros materiais. Neste ano, a expectativa é ajudar mais de 300 crianças com os kits escolares. Pensar no futuro deles e ver que no futuro eles podem ter uma oportunidade de ser alguém, né, ter um incentivo de uma faculdade ou de estudar numa escola melhor, né, de ter um desenvolvimento melhor na escola. Quem quiser contribuir com a campanha pode levar os materiais novos e usados nos pontos de entrega, como a Câmara Municipal de Vitória e a Faculdade EMESCAN. Eu não mudo o mundo sozinho, ninguém muda o mundo sozinho, mas com um pinguinho de cada vez a gente consegue transformar o nosso mundo em um mundo melhor. Na última semana, o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, veio ao Espírito Santo para lançar o programa Internet para Todos. O objetivo é levar conectividade para as localidades que ainda não possuem acesso à banda larga. Nós vamos estar dando acesso a milhões de pessoas, milhões de brasileiros que hoje moram ou estudam em localidades que não têm conectividade. Isso é uma injustiça social, isso é um atraso. Isso contribui para que a gente não tenha índice de crescimento como o Brasil poderia ter. Essa é a razão principal de um investimento tão expressivo do governo federal para que a gente possa, o mais rápido possível, corrigir essa enorme distorção de não estar levando a milhões de brasileiros, a estimativa é que ultrapasse 50 milhões de brasileiros, a conectividade. Durante a cerimônia no Palácio Anchieta, o governador Paulo Artung destacou a expectativa para a implantação do programa no estado. Nós recebemos
200 pedidos de comunidades do interior do estado do Espírito Santo que não têm acesso à internet. 200 comunidades com um número até expressivo de habitantes e de residências. Desses nós selecionamos 100, fizemos agora uma licitação há poucos dias para comprar através das operadoras para 100 comunidades do nosso estado. Então, quer dizer, são muitas as nossas demandas no interior de todos os municípios capixabas. Agora nós temos a possibilidade de fazê-lo não só pelo acesso das operadoras, mas também por esse programa que o governo federal lança no dia de hoje no estado do Espírito Santo. Sobre a previsão de instalação do projeto, o ministro Kassab acredita que algumas localidades estarão conectadas ainda no primeiro trimestre deste ano. Eu acredito que os primeiros contratos que serão assinados numa cerimônia no Palácio do Planalto, com a presidência do presidente da República, deverão acontecer talvez ainda no mês de fevereiro, na pior das hipóteses, na primeira quinzena de março. É questão de 3, 4, 5 semanas para que seja formatado o projeto e instalado o equipamento, até porque todo ele já está chegando no Brasil e a capacidade de instalação será muito grande. Muito bem, agora aqui nos estúdios da Rede TV Espírito Santo, o assunto é reforma da Previdência. Ela está prevista para ser votada no dia 19 de fevereiro. Essa é a previsão dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também a expectativa do presidente da República, Michel Temer. Para discutir esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o deputado federal Lelo Coimbra. Deputado, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Fabiano. É uma alegria estar aqui nesse programa que muito bem informa e muito bem debate quaisquer temas, esse em especial. Obrigado, deputado. Olha, um prazer recebê-lo aqui para a gente discutir esse tema que é de tamanha importância para o nosso país, né? Que é a reforma da Previdência. Enfim, a gente tem toda uma motivação, né? O que motivou, aliás, trazer esse tema, enfim, à voga novamente, não é? Isso é um tema que não é novo, é um tema que, desde quando as pessoas precisaram de ter proteção ao morrer, seja para enterrar, seja para cuidar de quem fica, da sua família, que o tema Previdência está posto. E vem evoluindo ao longo dos anos 60, no Brasil foi criado em 19, os anos 60, os anos 80, até o presente momento. Qual é o primeiro fato que envolve a reforma da Previdência necessária? É a chamada demografia, que é o nascer, o viver e morrer. Nos anos 80, nós tínhamos 5,7 crianças que nasciam por cada mulher em idade fértil. Era um número grande. Esse volume de crianças viravam adolescentes, adultos, iam para o mercado de trabalho e lá compunham o volume de dinheiro que paga quem se aposenta. Ao mesmo tempo, as pessoas, ao se aposentarem, em geral se aposentavam entre 45 e 55 anos, elas morriam muito mais breve do que hoje quando se aposentavam. Era muito comum a gente ouvir, Fabiano, quando se aposenta, botou o pé na cova, porque a pessoa se aposentava, daí entre 5 e 10 anos, ela morria, em média, né? Sim. Como é que nós vivemos hoje essa questão? Primeiro, hoje nasce 1,7 crianças por mulher em idade fértil. As mulheres se emanciparam, estão no mercado de trabalho, o controle do corpo delas e a relação mesmo das famílias mudou muito. Era família de 4, 5 filhos, hoje é família de 1, 2 filhos, pessoas que se casam e decidem não ter filho nenhum. Ou seja, a natalidade diminuiu, né, com muito, isso? 1,7. Então, se nos anos 80 era 5,7, hoje é 1,7. Sim. 4 crianças a menos, hoje significa 4 adultos a menos no mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se aposentam. E elas vivem entre 15 e 22 anos após aposentados. Sim. Não se bota o pé na cova mais quando se aposenta. Não, e deputado, é até importante quando o senhor fala isso, a gente explicar como que funciona a Previdência, né? Porque, ou seja, quem está no mercado de trabalho atualmente, ela paga quem já se aposentou. Quem já se aposentou. E por isso essa conta que o senhor está explicando pra gente, ela não fecha, né? Então, se você se aposenta aos 50 anos e vive até os 30, você começou a trabalhar aos 17. Se aposenta aos 50, portanto você se aposentou com 33 anos de trabalho e você vive aos 80, você vai ser pago 30 anos sem contribuir com a Previdência. Alguém que está lá trabalhando vai contribuir para pagar o seu.
Sim. Então essa é a conta, é matemática, isso não tem outra forma. Então essa é a primeira questão importante que determina que a Previdência precisa ser reformada. E essa é uma reforma permanente, não é hoje, não é amanhã, é a cada período de tempo, de anos, ela tem que ser reformada. A segunda questão é que o volume de pessoas que estão no mercado de trabalho é menor. As reformas trabalhistas, a forma de trabalhar, muda a forma das pessoas contribuírem com a Previdência. Os autônomos, os que trabalham em casa, tem um conjunto de situações que alteram muito como que essa Previdência é remunerada, é paga para pagar quem aposenta. A terceira questão foi um agravante, foi da crise econômica. Na medida que a crise econômica aconteceu, nos anos 2013, 2014 até 2016, em 12 e 13 nós tínhamos 6 milhões e meio de desempregados no Brasil. Era uma taxa considerada positiva do ponto de vista da história. De 2014 até 2016, começo de 17, nós tivemos mais 6 milhões de pessoas que foram desempregadas por causa da crise econômica causada pelo governo anterior. Com isso, essas pessoas deixaram de contribuir. Sim. Então, como agravante na conjuntura econômica, o volume de recursos, mesmo com que estão contribuindo, foi muito diminuído porque deixaram de contribuir por estarem fora do mercado de trabalho. Agora estamos recuperando gradativamente o emprego, mas ainda estamos muito longe desse assunto. Então, estas questões são determinantes e que geram a obrigação de nós termos que reformar a Previdência. Só para concluir o raciocínio, claro. E cada vez mais pagar os aposentados está ficando uma conta maior do que pagar os da ativa. Sim. Só no ano de 2017, o déficit da Previdência para os servidores públicos saiu de 77 bi para 85 bi. 11 ponto alguma coisa por cento em um ano. É uma apenas. diferença muito grande, né? E o buraco total, a conta total que é deficitária é de 268 bilhões hoje por ano. Isso é muito alto. E essa era exatamente a pergunta que eu iria te fazer agora, deputado. Existe uma discussão até mesmo em torno dessa questão. Existe ou não um rombo, existe ou não um déficit? Ou seja, existe uma diferença muito grande do que está sendo contribuído, do que está sendo arrecadado para do que está sendo pago aos aposentados, é isso? Sem dúvida. Tem uma corrente, e foi feita até no Senado uma CPI sobre o tema, que diz que não tem déficit na Previdência, tem superávit. Essa corrente defende especialmente 3 pontos. O primeiro ponto, entende que o governo, ao criar um negócio chamado DRU, desvinculação da receita da União, o que é isso? Pega um dinheiro, guarda, não gasta, e no final do ano, se necessário, usa total ou parcialmente. Só que essa conta é 30 bilhões para um déficit de 258 bilhões. Então, se essa conta ela é segura até o final do ano, ela volta, paga os 30 e ainda paga mais 230. Sim. Então, assim, essa é a primeira fala de quem discute esse assunto, que acha que tem superávit. Sim. A segunda fala de quem acha que tem superávit é dizer da dívida da União, das pessoas com a União. Nós estamos aqui, o servidor público, o empreendedor que faz os seus negócios, os grandes bancos, todo mundo faz um débito, não paga os seus tributos, não paga a Previdência. Ou é multado e vai para a chamada dívida ativa. A dívida ativa da União, que é o que os privados devem à União, é de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Esse dinheiro é um dinheiro que assim, tá em discussão. Está na justiça, está no recurso administrativo, as pessoas são multadas, por exemplo, essa multa vai para recurso. Então ela pode pagar tudo, pode ter o reconhecimento do não débito ou pode pagar um pedaço do débito de forma parcelada. As pessoas que defendem que é só receber isso, como se fosse num toque de mágica, é como se você
Na infância a gente tinha aquela brincadeira de, no final do arco-íris tem um pote de ouro, né? Entendeu? Mas isso era só na infância e nas histórias infantis. Isso na vida não acontece. Verdade. Esse dinheiro, o correspondente à Previdência, é 460 bilhões. Esse 1 trilhão, 700 bi, no que corresponde à dívida com a Previdência, Sim. é 460 bilhões. Os analistas da Receita entendem que esse dinheiro só é resgatável no limite entre 10% e 15%. 15% com muito otimismo. Significa que nós teríamos aí em torno de 50 bi a 60 bi possível de ser resgatado para cobrir uma conta de uma vez só, cujo déficit no ano todo da Previdência, só por um ano, é 268. Então, esse tema aí é o tema que está posto por aqueles que defendem que há superávit. Não há. Essa é uma conta fictícia. Tá certo. Deputado, eu vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre esse assunto que é tão sério, tão urgente, que é a reforma da Previdência. Vamos comentar um pouquinho também da proposta, né, que está sendo apresentada e como foi a evolução dela, se já tiveram mudanças aí no texto, mas a gente vai falar disso no próximo bloco. É bem rápido, a gente volta já já com o ES News Especial. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. O assunto hoje é reforma da Previdência. Estamos recebendo o deputado federal Lelo Coimbra, que está conversando um pouco com a gente, né, deputado, sobre a reforma. Inclusive no bloco anterior falou um pouco qual é a motivação, o que motiva a ter essa reforma no nosso país, né, a questão do rombo da Previdência, e também explicou, deu uma verdadeira aula aqui para a gente de como é a situação hoje no país, né, o que representa a despesa da Previdência para os cofres públicos, né? Agora, deputado, eu sei que a proposta inicial ela passou por algumas mudanças lá no Congresso, né, mudanças de texto, foi apresentado um novo texto. Como que está essa questão da proposta? O texto atual, como que é? Hoje, de cada 100 aposentados, Fabiano, se pegar 100 aposentados, você vai ter 80, o que significa 80%, ganhando R$ 1.600 como aposentado. Desses 80, 64, 65 ganham um salário mínimo. 1.600 é a média dos 80. Sim. Mas 64 deles ganham um salário mínimo. Então, essa é a primeira parte. Esses trabalhadores se aposentam aos 65 anos, em geral. Por quê? Porque eles ficam desempregados, eles têm um novo emprego, então até eles completarem o volume de anos necessários para se aposentarem, eles já tinham 65 anos de idade. Então, isso já é um fato hoje. Aí você tem o grupo na área do serviço público. Você tem o Executivo, o Judiciário, o Legislativo e o Ministério Público. Esse grupo representa os outros 20. O Executivo, a média de 9 mil. O Judiciário, a média de 25 mil. O Legislativo, a média 28 mil. E o Ministério Público, a média de 30 mil. É muito alto. Esse grupo aqui corresponde à chamada elite dos aposentados. É onde o volume... Aí você tem um sistema de aposentadoria que cuida só deles, que são em torno de 2,5 milhões. E você tem um outro sistema de aposentadoria, esse é o público, regime público. Você tem o regime privado que cuida dos outros, que são 33 milhões. Então, você está tratando de 33 milhões com um sistema que não tem privilégios e 2,5 milhões com outro sistema que tem esse conjunto de referências. Ou seja, pela sua explicação, deputado, então significa que hoje um dos grandes responsáveis, talvez, por esse rombo, ou não, por essa questão por essa diferença, né, de condições, seria os servidores públicos, que tem uma condição muito diferenciada do restante do público. Muito especial. Muito especial. Isso é importante registrar, isso não tem a ver com ser contra ou a favor do servidor público. Claro. Eu sou servidor público, Claro. Eu sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho, tá certo? Esse padrão que está posto aí não é sustentável. Não conseguimos dar conta dele. Isso não é novo,
mas entramos num momento de absoluta dificuldade. Mas esse fato faz com que a primeira proposta da Previdência seja aproximar o regime público do regime privado, para terem o mesmo padrão. Todos tenham mais ou menos os mesmos direitos, todos os mesmos benefícios. Então, acaba privilégios e todos têm mais ou menos o mesmo perfil. Ninguém, seja no serviço público, no legislativo, no executivo, qualquer órgão do judiciário, legislativo e executivo, ninguém se aposentará com mais do que o piso da Previdência, que é 5.561,31 hoje. Quem quiser um recurso a mais ao se aposentar, vai ter que fazer uma previdência complementar, pessoal e privada. Então, ou seja, ele vai ter um teto, né? Que é o teto hoje da Previdência. Isso é para todo mundo, para deputado, para senador. Para todo mundo. Para governador, para todo mundo. Os ministros de Estado, ministro da Justiça, ministro, tudo. Todos receberão o teto de R$ 5.561,31 reais. E essa condição será a mesma do trabalhador, que também tem uma contribuição equivalente, e também vai ter esse teto desse valor. Agora é importante que nós temos 3 reformas que foram propostas. A primeira original do governo, que tinha um perfil, atingia os servidores privados, os servidores públicos, aqueles que se aposentam por incapacidade, que é chamado benefício de prestação continuada. Você atingiu 65 anos, não conseguiu se aposentar e não consegue trabalhar, você tem direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. E você tem os rurais. Os rurais são um capítulo à parte, porque o déficit de 268 bilhões nos rurais representam 107 bilhões. Nossa, é quase metade de nós temos 9 milhões e 500 mil aposentados rurais, mas só se identificam como rurais pelo IBGE 6 milhões e 200. Então nós temos 3 milhões aí de aposentadorias que foram conseguidas na Justiça. 40% delas é na Justiça. Então, mas mesmo com isso, nas 3 versões, teve a primeira do governo, a comissão fez um conjunto de negociações e fez uma segunda versão. Depois tivemos uma crise importante, que foi a crise que envolveu o presidente Temer, e neste momento nós temos uma terceira versão. Essa terceira versão retirou os ruralistas, essa terceira versão retirou aqueles que têm insuficiência e que precisam do benefício de prestação continuada, retirou tudo. Fixou em quê? Na idade mínima são 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. A partir de agora, durante 20 anos para atingir esse benefício. A mulher que tem 53 anos e o homem que tem 55 anos começam a ter garantias para, em 20 anos, o homem atingir 65, a cada 2 anos muda um ano, e a mulher atingir 62, ao longo de 20 anos. Então, ou seja, deputado, só para a gente poder estar esclarecendo, então a proposta atual, né, que vai ser analisada é essa. Homens até 65, e mulheres até 65 anos, e as mulheres até 62. Durante 20 anos a partir de agora. A partir de agora. Começa com 53, vai para 54, até 62 nas mulheres. Começa com 55, 56, 57 até 65 para homem, num prazo de 20 anos, aumentando um ano a cada 2. A cada 2 anos. Então, em 20 anos, você atinge essa data. Essa é uma primeira questão importante. A segunda questão é o teto de aposentadoria. Todo mundo, esteja onde estiver, será aposentado com R$ 5.561,31. Quem não estiver aí fará uma previdência complementar para receber um valor adicional, além do que já recebe. E quem está dentro do sistema já tem a sua regra de transição para ter os benefícios entre este momento e o momento futuro, sem um prejuízo muito grande para as suas vidas. Deputado, nosso tempo infelizmente já está assim estourado totalmente, mas última pergunta. O assunto vai à votação no dia 19, essa é a previsão do governo, a previsão também foi dada pelo presidente da Câmara, né, o presidente Rodrigo Maia. Na sua avaliação, o senhor que é da base, né, que é do partido do presidente da República, o PMDB, na sua análise, a proposta passa? É aprovada? A proposta está sendo construída para ser votada, nós estamos otimistas que votaremos. Isso não traz nenhum prejuízo para quem está aposentado, não traz prejuízos para quem ganha menos. É uma proposta que quebra privilégios e faz com que a possibilidade de pagar, aí sim, as aposentadorias seja sustentada, tenha sustentabilidade
com o equilíbrio das contas públicas, onde a Previdência, o déficit da Previdência é o mais central. Obrigado pela sua atenção e pela oportunidade de estarmos falando sobre esse assunto. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Tá certo. Obrigado, deputado. Obrigado pela presença. Obrigado por vir esclarecer para a gente, para os nossos telespectadores, essa reforma que é importante para o país e principalmente para sair desse momento difícil que passa o país de dificuldade financeira, né? De crise financeira. Obrigado, Léo. Um abraço. A gente continua com o ES News Especial. Um ano voltado para os debates decisivos. Essa foi a definição de vários parlamentares na sessão especial do Congresso Nacional que deu início aos trabalhos legislativos de 2018. Como principal tema de discussão, a reforma da Previdência divide opiniões. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, necessita do mínimo de 308 dos 513 votos no plenário Ulisses Guimarães para que seja aprovada. Porém, o Palácio do Planalto esbarra na rejeição de muitos parlamentares em relação ao texto elaborado pelo relator da matéria, Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, admitiu que o presidente Michel Temer conta apenas com 270 votos, o que dificultaria a aprovação da PEC. Com isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já considera a possibilidade de alteração de apreciação do projeto do dia 19 de fevereiro para a última semana do mês, para, com isso, conseguir convencer os indecisos a tomarem uma posição favorável à reforma. De acordo com o líder do governo, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, a mudança na data da votação daria mais tempo para que o governo trabalhe de forma mais intensa na busca de votos favoráveis à proposta. Nós vamos discutir com as lideranças partidárias e essa construção do texto na medida aglutinativa que nós iremos propor, ela se dará, e por questão de regimento, se dará no momento da discussão. Já o deputado capixaba Evair de Mello declarou que entende a reforma como necessária, porém acredita que o governo teria conduzido de forma inadequada as negociações em torno do tema. O meu sentimento é que o governo atrapalhou a reforma da Previdência, um debate que tinha que ser feito com a grandeza necessária, dialogando com todos os brasileiros. Mas a reforma da Previdência deveria ser sustentada pelo parlamento e pelo povo brasileiro. Quando o executivo, com esse nível de desgaste, disse que a reforma era dele, automaticamente ele criou uma barreira para que muitos parlamentares, que eu percebo aqui na casa, que queriam se manifestar favorável à reforma da Previdência, mas com esse receio de ter esse desgaste ligado ao governo, acabou recuando. A previsão é de que só após o Carnaval, as comissões, tanto da Câmara quanto do Senado, sejam instaladas e os debates dos projetos sejam efetivamente iniciados, com as escolhas dos presidentes e integrantes dos colegiados. O Carnaval é uma das épocas do ano mais aguardadas pelos brasileiros. Nesse período festivo e de agitação popular em todo o país, é na folia o lugar onde tudo pode acontecer. Só que é preciso ficar atento. Durante essa época do ano, a grande aglomeração de pessoas, o ambiente sanitário pouco favorável e o descuido dos foliões podem gerar consequências nada divertidas. Tem muitas doenças que são transmitidas através do beijo, né, pela saliva, dentre elas o herpes simples, né, que pode dar na região da boca, do nariz. A gente tem muita sífilis circulando, não só no nosso estado, no nosso país, mas também fora do Brasil tem muito isso, então não serve só para quem vai passar carnaval aqui. Tem o HIV, lembrar que HIV não tem cura, é tomar remédio para o resto da vida. E é exatamente para evitar essas doenças que os órgãos de saúde realizam campanhas permanentes. No carnaval a gente chama atenção de novo, porque o uso do preservativo é a forma de prevenir contra as DSTs e AIDS. E a gente também tem a forma de prevenção PEP sexual, que é o uso do remédio também, se tiver qualquer problema com preservativo. A Secretaria de Estado da Saúde está distribuindo essa semana 1 milhão de preservativos para todos os municípios, para que a gente garanta a prevenção na relação sexual, e também a gente tem os nossos serviços que as pessoas podem buscar para tomar o medicamento. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 830 mil pessoas possuem o vírus HIV em todo o país. No Espírito Santo, são cerca de 13 mil pessoas. Mas segundo a Secretaria de Estado da Saúde, esse número pode ser ainda maior. Por medo e desconhecimento, muitos deixam de ir às unidades de saúde para realizarem o teste.
Mas a gente sabe que esse número é maior, tem pessoas que ainda não fizeram seu teste, não procuraram nossos serviços. Por isso, a gente continua na campanha. Faça seu teste, né? Viva melhor sabendo que você é HIV. Você fazendo o teste, sabendo que é HIV, você vai se cuidar, tomar os medicamentos e não vai ter a doença, não vai ter AIDS. Como as pessoas podem fazer o teste? O teste é gratuito em todas as unidades de saúde do Estado e também nos nossos serviços de AIDS. Então, nós temos serviços de AIDS, nós temos os CTAs, que é Centro de Testagens, e também a gente distribui o teste para as unidades de saúde de todos os municípios do Estado. A campanha Vamos Combinar do Ministério da Saúde já está sendo veiculada nos principais meios de comunicação do país. Se aquele lance rolar, nada de vacilar, se liberta. Vamos combinar? Prevenir é viver o carnaval. E que tal aproveitar o fim de semana para curtir um cinema? Então fique por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark na Grande Vitória. 50 Tons de Liberdade. A Forma da Água. Get him out. What are you talking about? Paddington 2. Todo o dinheiro do mundo. Paul, I just want to go home. Paul. Maze Runner, a cura mortal. The Post, a guerra secreta. 30 years. The way they lied, those days have to be over. E para ficar por dentro dos horários das sessões, acesse cinemark.com.br. O S News Especial fica por aqui. Até semana que vem.